Que honra nossa te receber aqui, meu querido. É uma Que sempre uma prazer. inspiração. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E Imagino, aí, super prazer, muito feliz. vamos Vai ser ter um uma prazer. conversa super prática hoje, super interessante e inspiradora. E a gente vai estar falando agora de empreendedorismo, e não só de empreendedorismo, mais do que isso, de atitude empreendedora, né? Porque é o que realmente está por trás de tudo que é empreender. Então vamos lá, vamos começar. Então, quando a gente pensa na palavra empreendedorismo, né, o que vem primeiro na cabeça da gente? Fulano abriu um negócio, tal pessoa é dono de uma empresa. Essas coisas começam a permear a nossa mente. Mas o que realmente está atrás do empreendedorismo é a atitude empreendedora, é um comportamento empreendedor, né? É o indivíduo que tem aquela capacidade de enxergar soluções e alternativas em momentos de completa adversidade, que não fica paralisado, que consegue pensar fora da caixa, que corre muitos riscos, sim, obviamente, mas com responsabilidade, né? Tendo um plano ali estruturado e que possibilite ele fazer manobras rápidas, porque você tem que se adaptar, e que está o tempo todo conectado, tá? Com muito acesso à informação, muito bem relacionado, porque ele entende que tudo isso são inputs que podem ajudar ele a fazer essa mudança, né? Ou empreender, ou dar um passo para agarrar as oportunidades. Quando a gente olha sobre o termo empreendedorismo, ele é muito antigo, mas foi na década de 60 que um psicólogo organizacional, o David McLand, que estudou um grupo de empreendedores de sucesso. Então, ele isolou empreendedores de sucesso no mundo, em várias partes do mundo, que vêm de carreiras diferentes, de áreas diferentes, de mercados diferentes. E, através desse estudo, ele começou a descobrir o que esses empreendedores de sucesso tinham em comum. Né? E quando ele observou, ele chegou a 10 características, que ele chama de características de comportamento empreendedor, que nada mais é do que eu falei aqui logo no início, essa capacidade de inovar, de correr riscos, de ser persistente, de planejar, entre outras coisas que a gente vai ver aqui durante a nossa live. Mas, bom, já falei muito aqui, né? E a gente tem um convidado especial. E para falar de empreendedorismo e de atitude empreendedora, nada melhor do que o nosso mestre aqui, que já empreendeu muito, não só na vida dele, não só na carreira corporativa, mas também nos negócios. Carlos Ferreirinha, por favor. Muito obrigado, Grazi, Ricardo. Muito feliz de estar aqui. Você falou 6 horas, Grazi, mas 6 horas no Brasil, né? Você está em Portugal. Então, na Pois é. verdade, a questão do desafio do horário acaba sendo para todo mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrado pelo convite de vocês, muito grato por essa oportunidade, principalmente que é basicamente o que define a minha vida. Minha vida é definida totalmente por essa atitude empreendedora e não pela profissão de empreendedor, porque há também um desafio, talvez, muitas das vezes, de tirar esse arquétipo de que empreendedorismo é profissão. E não é profissão, né? Empreendedorismo é uma atitude, é uma tomada de decisão. Agora, tem um ponto a mais aí do que vocês falaram, dessas 10 atitudes empreendedoras, que eu nem conhecia isso, aprendi hoje aqui, já estou feliz que eu aprendi já alguma coisa hoje aqui, mas talvez falte aí, Grazi, Ricardo, que o empreendedor precisa ter um toque de loucura, né? Tem um toque Sim, de insanidade, precisa ter um sim. toque de meio de naive, de ingenuidade, até para conseguir lidar com as adversidades aí todas do empreendedor. Ô, Então, estou Fê, muito feliz de estar eu aqui. citei as 10 aqui, mas você deve ter umas 20. As 10 por sure você tem. As 10, na verdade, é o básico, né? Tem o Isso básico aí, estava né? na década de 60, quando ele começou Né, os estudos. imagina. Você já nos... É. E também eu acho que, na verdade, também porque não estudaram possivelmente o perfil do empreendedorismo no Brasil, que aí Exatamente. transforma De ainda mais 20 já botou para desafiador. 50, né? São várias. Ricardo, aí no Brasil a gente tem quase um dicionário a mais aí possível, né? Exatamente. É todo dia, né? Esse é É um ponto verdade. interessante, Ferreirinha, que você trouxe da questão da profissão, que empreendedorismo não é profissão. E a gente, no nosso trabalho aqui, eu e da Grazi, de orientar as pessoas em carreira, em transição de carreira, chega muito a essa demanda, né? As pessoas que estão numa carreira corporativa
e querem fazer uma transição para uma vida empreendedora, abrir um negócio ou trabalhar como autônomo, enfim, ir por esse outro caminho. E a gente sabe que é um grande desafio. Primeiro, pelo cenário, né? Eu estava lendo hoje que, e acho que você conhece super bem essa estatística, que cerca de 18 a 20% das empresas fecham no primeiro ano de operação. E só 25% superam os 10 anos, né? Ou seja, muito poucas empresas, né? De 10 empresas que abrem, daqui 10 anos, menos de 3 vão estar funcionando e abertas. Isso é porque tem um caminho aí de dificuldades, de desafios para percorrer, né? E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer é, pensando numa pessoa que hoje está numa carreira corporativa, está ali trabalhando e ela pensa em empreender, quais seriam assim as características-chave ou os pontos-chave que ela deveria se balizar para começar esse caminho empreendedor? Olha, Ricardo, talvez assim, já reagindo, né, e mantendo aqui o máximo que a gente conseguir de uma conversa, né, e não de uma oratória aqui, livre, eu diria o seguinte, muito interessante esse comentário que você fez, porque eu acabo lidando com muitos amigos e até uma geração aí que está muito ávida a querer fazer tudo. E eu tenho muitos amigos que se aproximam e dizem que querem ser empreendedores e querem ser empresários. E eu te digo que para a maior parte deles, eu digo, não saia do mundo corporativo. Você não tem nenhuma possibilidade, pelo menos agora, de empreender, porque talvez a principal característica, eu não sei se existe uma principal, tá, Ricardo e Grazi, mas talvez alguns dos traços ou algumas das características que acredito que serem fundamentais, e eu estou olhando para a minha persona, para o meu papel aqui de empreendedor, o primeiro deles é você conseguir lidar com totalmente as incertezas. E existe um perfil, a maior parte de nós, possivelmente, tem um perfil que precisa lidar com as certezas. Você precisa lidar com aquilo que, de alguma forma, vai acontecer amanhã, ou pelo menos diante de uma série de situações adversas, você, no final do mês, você tem seu salário garantido, ou você, dentro das situações que corram tudo bem. Quando você decide empreender, você mal sabe se você vai conseguir respirar na semana seguinte, né? Então, existe um toque de insanidade, eu falei brincando isso, mas ele é genuíno, mas não é insanidade desmedida, é insanidade de você se aventurar, de você se jogar, de você permitir, verdadeiramente, e você lidar com as incertezas, com o não limite, com a possibilidade que diariamente você tem que encontrar uma automotivação, você tem que encontrar uma autopossibilidade de sair das armadilhas. Então tem um abastecimento de si próprio, de energia, de inspiração, que é muitas das vezes exaustivo. Então essa característica do autoabastecimento de inspiração, de energia, de criatividade, ela é muitas das vezes uma trava existencial para muitas pessoas. E não adianta você basicamente brigar contra isso, isso precisa ser desenvolvido. Não acho que é talento, não, tá? Ninguém nasce dessa forma. Mas talvez eu diria isso, Grazi e Ricardo, que esse autoabastecimento, de você conseguir se ligar e se conectar o tempo inteiro para se manter inspirado. Você falou uma coisa super importante agora, só um pouquinho, para eu complementar uma coisa aqui que eu acho que é importante, porque isso acontece não só para as pessoas que estão no mundo corporativo ou querem empreender, mesmo não estando no mundo corporativo, e tem aquela coisa glamourizada de que eu vou empreender, vai tudo ficar lindo, eu vou trabalhar por conta própria. Você às vezes trabalha muito mais, né? Você, como você mesmo disse, você não tem certeza das coisas. Você não sabe se amanhã você vai ter cliente para cobrir até a linha de crédito que você comprou no banco. Então, exatamente. assim, mas ao mesmo tempo você tem que se manter ali confiante, otimista, olhando as oportunidades para não perder as oportunidades e principalmente tentando entender aonde que o seu talento e os seus dons podem servir e a que necessidade, né? E outra coisa, já tem gente fazendo de tudo. Então, como é que você pode fazer de forma diferente, não só na sua empresa,
mas também no seu ambiente de trabalho, porque a gente pode empreender também estando no mundo corporativo, né? E aí, pegando também no gancho uma coisa que você falou, que a gente às vezes tem essa dificuldade de entender que talvez não seja o momento, ou talvez não seja para a gente, né? É porque a gente vem pautado, desde que a gente nasce, numa coisa chamada heteronomia, que é você segue o que o outro diz o que você tem que fazer. Então, você nasce, seus pais te dizem, você está na escola, você tem um professor dizendo, você está na faculdade, você tem professores dizendo, você entra no mundo corporativo, tem um chefe dizendo, olha, a meta do mês é X, tem que garantir tanto, tem avaliações de desempenho ali para você, e de repente, quando a gente vai empreender, você sai da heteronomia para a autonomia. E aí, como é que o indivíduo que passou a vida inteira reportando para alguém ou fazendo exatamente o que lhe é pedido, condicionado nesses moldes, começa a empreender? Muitas vezes a pessoa não sabe nem por onde ela começa, né? E isso, para mim, é o grande frio na barriga que dá. Então, você tem que querer muito e calcular risco, sim, e ter um planejamento, porque se você não tiver planejamento e não tiver essa loucura, essa insanidade que você falou, não dá para seguir, não dá para acordar no outro dia de manhã, né? Eu acho que eu vejo... não, muito disso total. Na verdade, até adorei o tempo. Estou adorando essa live com vocês, porque eu estou aprendendo aqui, né? Na verdade, vocês dois podiam conversar e eu ficar ouvindo aqui, porque eu nem conhecia esse termo aí, estou adorando esse termo, dessa transição da heteronomia para a autonomia. Adorei isso, na verdade, adorei. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês dois, que é assim, vocês dois que têm também, né, um histórico corporativo significativo, regional, inclusive, você internacional, como uma posição de destaque aí, Grazi, o Ricardo com toda uma região Latam durante muito tempo. Eu vou fazer um comentário para vocês, né? Lá atrás, essa leitura ou essa equação do empreendedorismo ou da autonomia, etc., ela não era clara, né? Ela não era formatada dessa forma na minha vida executiva, na minha vida profissional. Mas vocês dizendo isso, e talvez algo que tenha sempre ficado muito claro na minha cabeça, as minhas relações, eu fiquei 7 anos numa empresa francesa, a Louis Vuitton, no grupo LVMH, eu fiquei 8 anos numa empresa americana, a EDS, mas eu tenho um histórico antes, trabalhei em hotel, fui office boy, etc. Eu sempre tive uma performance no que você chamou aí, Grazi, de avaliação de desempenho. Eu sempre tive uma performance outstanding na avaliação de desempenho nas empresas corporativas, americana e europeia. Mas eu sempre tive um traço ingerenciável. E os meus líderes diretos sofreram muito com isso. E hoje eu olho para trás e falo, porra, eu infernizei a vida dessas pessoas. Porque eu realmente era ingerenciável, porque eu sempre tive essa atitude autônoma, mesmo numa estrutura corporativa. Então, eu sempre digo, e eu falo isso muito até para os meus funcionários, dizendo, eu nunca permiti com que chefe meu viesse me repreender porque eu não tinha feito alguma coisa, porque na hora que ele viesse, eu já tinha feito. E tem pessoas, Ricardo, você que tem aí uma formação importante nessa área, tem profissionais que o grande tesão deles é a autoridade, é o poder, é mandar, é determinar. E eu tive líderes, né, ou não sei se eram líderes, ou pelo menos pessoas em posições formais, que sofreram muito, porque eles queriam me dar as ordens, e eu já tinha feito, eu já tinha corrido, eu já tinha me antecipado, eu já tinha ido lá na frente, eu já tinha feito coisas sem pedir permissões. E eu sei que, evidentemente, para essas estruturas formais, isso sempre foi muito complicado. Então, você comentou algo aí, Grazi, que eu falo muito com os meus funcionários e qualquer um aí pode acessar o meu mundo aí para fazer perguntas diretas às minhas equipes, tanto aquelas que foram nas minhas estruturas corporativas, a qual eu era executivo, e, evidentemente, na Bento, na Abrael e na MCF, né? São 20 anos nessa história toda. Eu falo para os meus funcionários, para o meu time, Grazi, Ricardo, talvez aquilo que eu mais fale nos últimos 20 anos, mas é exatamente a mesma coisa que eu falava para as minhas equipes, nas empresas que eu trabalhava, eu sempre digo algo: assuma o seu papel de protagonista.
Não espere de mim a condução da sua vida. E talvez aí, Grazi e Ricardo, talvez aqui é que resida um dos grandes pontos. Eu achei brilhante a forma que você construiu aí dessa ponte para a autonomia, que muitos de nós precisamos desse aconchego de que tem alguém, mesmo que isso não seja tão racional assim, mas que tem alguém conduzindo você, que tem alguém cuidando desse seu dia a dia. E o que eu mais digo para aqueles que trabalham comigo é: não esperem isso de mim. Essa automotivação, essa energia, ela não pode vir somente de mim. Assumam esse papel de autonomia, de protagonista, errem, testem, estejam dispostos a levar esporro se for necessário, mas corram esse risco. E tem muitos que esse é um incômodo muito grande. E quando você decide se tornar um empreendedor, que aqui, Ricardo, tem uma diferença até na sua primeira pergunta, que nem todo empresário é empreendedor. Exato. E nem todo empreendedor é um empresário. E eu gosto muito da forma que vocês dois trazem esse tema. A atitude empreendedora, ela não necessariamente está no empresário, ela pode estar no office boy, ela pode estar na copeira, ela pode estar em qualquer profissional, em qualquer posição, em qualquer segmento, em qualquer atividade. Tem mais a ver como você faz as coisas do que você faz, né? E você trouxe Exatamente. então, super interessante do protagonismo e do risco, né? E eu acho que esses são dois pontos que fazem um empreendedor, né? Ele ter essa atitude protagonista e ter esse certo gosto pelo risco, porque é se arriscar o tempo todo, né? Quando a gente está lá no mundo corporativo, e até o ponto que a Grazi trouxe, é confortável, porque você compartilha essa responsabilidade, né? Mesmo as pessoas os exemplos que você trouxe, que querem exercer o poder e trazer o poder, elas estão ali dentro de um certo conforto ali, que está num ambiente controlado. Quando você parte para uma atitude empreendedora ou até para o empreendedorismo dentro de um negócio, você tem que assumir essa postura protagonista, porque você está por si só mesmo, né? Você está sozinho, você não tem mais colchão que você tinha ali no mundo corporativo. Você errou uma vez, você tem a chance de corrigir. Você não está colocando tudo a perder, né? Porque muitas vezes, quando a gente corre um risco, a gente pode estar colocando muita coisa a perder quando a gente está empreendendo, mas é esse risco que vai te trazer também as oportunidades, né? Que vai te trazer essa margem, caminho para você fazer o diferente, né? E é um risco, Ricardo, e é um risco, cara, que eu vou te dizer uma coisa, que é um risco, muitas das vezes, muito louco, porque até para muitos, né, dessa ânsia, né, do empreendedorismo, etc., ou nessa vontade, ou nessa excitação de fazer isso, eu tenho a minha trajetória de conversas, né, com pessoas próximas e não próximas, etc., que acreditam que muitas das vezes, ou ser ou empresário, ou ter uma atitude empreendedora, o que for, você tem ali, no final do dia você desliga o seu botãozinho, final de semana eu não quero estar muito envolvido nisso. E eu tenho muitas pessoas que dizem literalmente isso para mim, mas assim, até com a forma mais fácil do mundo, assim. Na verdade, eu me desconecto por completo. Gente, porra, eu tô a 20. Primeiro, assim, a minha atitude empreendedora nas empresas que eu trabalhei, eu nunca me desconectava. Mas há 20 anos eu não me desconecto, porra. São 7 dias na semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano, porque não tem ninguém que fará por mim. E aqui eu não estou falando do time de colaboradores, todo o meu time está comigo, eu tenho pessoas que estão comigo há 17 anos, 11 anos, 12 anos, eu sou grato por isso e tenho bastante orgulho disso, mas na verdade eu sou responsável por essas pessoas, essa é uma decisão minha, de começar a terminar, esse ciclo é meu, a responsabilidade é minha, então não tem esse papo que eu me desconecto, à noite eu já não vou não é conectar na rede social, gente, é conectar com a cabeça tem que estar disponível o tempo inteiro para você manter ali aquilo que eu falei no início, esse autoabastecimento contínuo vem exatamente de um excesso de conectividade que você tem à sua empresa, ao seu produto, ao seu serviço, ao seu time de colaboradores, o que for. É exatamente isso. Então é um risco, Ricardo, que não dá nem para botar no papel, às vezes, porque é um risco incalculável, sabe? E é uma questão que você trouxe que é interessante também, que é a questão da doação, né? Muitas vezes as pessoas, quando se lançam nessa jornada de querer empreender, abrir um negócio próprio, elas pensam no ganho que elas vão ter. No ganho de tempo, no ganho da autonomia, no ganho financeiro.
mas elas esquecem de calcular o quanto de doação elas vão ter que colocar, especialmente no início. Não é porque se vai vir no primeiro momento, não vai vir no primeiro dia, nem no primeiro, talvez nem no primeiro ano. E muitas vezes, esses ou talvez nem nos 20, tá, gente? Porque eu me dou há 20 anos, assim, sem interrupção, não vemos? Mas assim, quando eu falo da doação inicial, é uma doação sem ter o ganho ainda. Claro. Vai doar, e o ganho não vem. E muita gente acaba desistindo aí, né? Porque ela percebe que aquele esforço que ela está empreendendo... Não... É porque você está mudando pelo motivo errado, né? Então, você tem que saber por que você está fazendo a transição. Por que você quer tanto empreender? Se você está querendo empreender porque você... eu não quero ter chefe, estou cansado de trabalhar 10 horas por dia, fico fazendo hora extra, não tenho tempo para estar com a minha família e vou poder trabalhar a hora que eu quero, ter flexibilidade, fazer o dinheiro que eu quiser e fazer o que eu quiser. Desculpa, se você vive desse mito, acorde, porque não é bem por aí. Mas olha, eu vou complementar, Grazi e Ricardo, dizendo o seguinte, que você tem o empresário, o empreendedor, que possui um colchão que permite a ele uma série de possibilidades financeiras e riscos financeiros, etc. Você tem uma série de outros empresários e empreendedores, que é o meu caso, que você lida com a ausência de recursos financeiros. Até o Brasil tem uma característica de empreendedorismo que não é um empreendedorismo tipicamente o americano, que concede crédito para pequenas e médias empresas, e essa é a grande força motriz da economia americana. O Brasil, parte da nossa atitude empreendedora brasileira é uma atitude de sobrevivência. O indivíduo que não tem alternativa mesmo e que está abrindo o salãozinho, que está abrindo isso, que está abrindo aquilo, porque ele não é sonho, não é vontade, é sobrevivência. Nós temos uma linha de empreendedorismo no Brasil, que é o empreendedorismo de sobrevivência. E você fez um comentário, Grazi, que é um comentário que eu vejo de forma brilhante, que é assim, existem, talvez a maior parte, eu não sei se é a maior parte, mas são muitos os perfis, e vocês conhecem isso profundamente, que a posição, o título, o cargo, ele é fundamental quase nessa persona, nessa existência. Ele precisa do título, ele precisa do cargo, ele precisa desse poder estatizado de alguma forma. Quando você toma uma decisão, né, de ter essa atitude empreendedora, e você toma a decisão pelos viés errados, Grazi, que você colocou, quando você toma a decisão porque eu quero empreender, porque eu não gosto de ter chefe, não gosto disso tudo, talvez o meu principal comentário cara, isso não tem nada a ver com empreendedorismo, porque se você tem uma situação dentro de uma empresa que você não consegue resolver a situação sua de comunicação, de diálogo, de poder, de influência, é absolutamente insano. O problema está exatamente aí, aonde muitos deixam de ter essa atitude empreendedora naquilo que você faz no dia a dia, que pode ser você trabalhando em qualquer posição. Por que eu faço esse comentário, Grazi? Porque é muito natural as pessoas assumirem que eu fui um visionário, e eu vou aproveitar a live agora para derrubar essa porra desse romance, desse conceito, onde é muito natural as pessoas dizerem que eu fui um visionário, que eu abri uma empresa, porque, porra, incrível, eu enxerguei uma oportunidade. Gente, não foi nada disso. Eu não saí da Louis Vuitton porque eu estava irritado no ambiente corporativo. Não foi nada disso. Eu saí da Louis Vuitton para voltar para o mercado. O que aconteceu é que 12 dias depois que eu saí da Louis Vuitton, um convite do governo federal para que eu gerenciasse um projeto X do Brasil, era a identidade brasileira e a marca brasileira na França, nem sei se vocês dois sabem disso, e a MCF ela surge há 20 anos atrás para uma emissão de nota fiscal que eu precisava cobrar para ganhar o dinheiro que eu precisava ganhar desse projeto. Então não é que eu fui visionário, que eu acordei um dia e falei, porra, é incrível, você é empreendedor. Não é nada disso não, gente. Eu nunca quis isso. Eu não quis ser empresário porque eu tive problemas nas empresas que eu trabalhava, porque eu era maltratado, porque eu era infeliz, porque eu era depressivo. Porra nenhuma, gente. Eu tinha uma atitude que eu resolvia as coisas, as minhas infelicidades, Eu me tornei um empreendedor quando eu percebi que ali existia uma oportunidade empresarial. Quando eu percebi que tinha uma oportunidade empresarial,
eu decidi ter uma atitude empreendedora para fazer com que aquilo acontecesse de forma significativa. E essa acabou sendo a minha história. Então, eu vejo que muitas das vezes, Grazi e Ricardo, quando esse drive ele é confuso, de que eu não suporto ambiente corporativo e vou decidir sair para empreender, talvez você esteja tomando uma decisão de você ser dono do seu próprio negócio. Ser dono do seu próprio negócio é uma decisão. Mas a atitude empreendedora não tem nada a ver com você ser dono do seu próprio negócio. Exatamente. Até porque, se a gente for falar de atitude empreendedora, se a gente olhar esse indivíduo dentro do mundo corporativo, provavelmente é aquele indivíduo que talvez esteja reclamando e não entende porque as oportunidades para ele não acontecem. Porque Exatamente. eu conheço muita gente feliz no mundo corporativo e que tem atitude empreendedora e que não quer sair, porque está tendo uma carreira e está crescendo dentro da carreira. Então, eu acho que é uma confusão aqui, mas eu digo de tudo isso que você tem que empreender pelo motivo certo, porque você entendeu, porque a sua atitude te levou a isso, como no caso da Ferreirinha, como no meu caso, no caso do Ricardo. Foi uma coisa que apareceu na minha vida, surgiu, e durante toda a minha carreira eu também tive muita atitude empreendedora, e você sabe disso, Ferreirinha, porque me acompanhou. Muito. Então, de repente, quando você chega numa posição que é que eu cheguei, e eu olhar ao meu redor e perceber que eu tinha o meu espaço limitado, porque eu também estava sendo indomável. Isso aí, exatamente isso. Ao ponto de você perceber que se você continua mais, você adoece mais, você fala, eu preciso de espaço. E se eu preciso de espaço, onde é que eu posso criar e criar as minhas regras, né? Fala que aí vem do conceito de autonomia. Como é que eu posso contribuir mais? Como é que eu posso ensinar outros? O que eu vou fazer de diferente nesse mercado? Porque se é para eu sair de onde eu estou, confortável, recebendo o meu salário, tendo todos os benefícios, não precisando me preocupar no final do dia, para ir para o mercado, para fazer mais do que todo mundo já faz, desculpa, não saia, porque ou você vai ser diferente, ou você vai ser mais um. E aí é engraçado isso, porque toda semana eu tenho touch bases com o Ricardo aqui, e a gente não para, é a coisa tão insana, a gente fica pensando como é que a gente pode ser melhor e se reinventar todo dia. Quem a gente pode trazer para bater um papo, para enriquecer as pessoas? O que a gente pode fazer de diferente para entregar? Então, é nisso. E isso, respondendo um pouco da pergunta da Marta, que ela colocou mais cedo, sobre atitude empreendedora, de você trabalhar horas e horas e horas e o burnout e aquilo te dá prazer, mesmo que você chore e tenha as incertezas, porque no mundo de empreendedor você tem isso, você levanta e diz, caramba, foi por esse motivo que eu estou aqui. É por essa atitude que eu estou aqui. E isso faz você, isso te dá gás, não te diminui, nem te causa burnout. O que causa burnout, a gente está trabalhando em lugares sob pressão, em condições que não são as corretas, e deixando de ser quem a gente é. Então, não, e até, Grazi, porque o burnout não é porque você se tornou empreendedor e você trabalha mais, que trabalha infinitamente mais. Você pode ter burnout em qualquer situação da sua vida, em qualquer tipo de oportunidade, em qualquer posição que você esteja ocupando, né? Na verdade, o que é mais comum, inclusive, é que o burnout aconteça nas estruturas corporativas. Exatamente. Porque ali existe uma situação quase de afogamento, né? Você está quase claustrofobicamente pressionado dentro daquele ambiente corporativo. Essa associação quase que direta de um burnout, porque o empreendedor trabalha muito mais, não, pelo contrário, eu conheço uma série de amigos que estão absolutamente em burnout dentro dos ambientes corporativos e se tornassem empreendedores, aí teriam ainda mais problemas. Exato. Porque é uma situação de descontrole total, de você conseguir coordenar aquilo que está te impactando, né? Que está te infectando de alguma forma, né? Exatamente. E a questão do burnout também, ele vem muito do você estar num ambiente que não é para você. Não é questão Exato. com a pressão que você está recebendo, mas é você não estar dentro daquele ambiente, ou daquele espaço, ou daquele contexto que você pertence. Né? É isso aí, você trabalhar muito, você está exposto a mais que isso, exposto a mais pressão. É uma incongruência entre o ser-estar com o ambiente. Né? Então, esse tipo de questão a gente vê muito mais no mundo corporativo do que no muito mais. ambiente
empreendedorismo. Porque no ambiente do empreendedorismo, em geral, as pessoas que de fato têm essa atitude empreendedora, elas estão trabalhando atrás do sonho delas, né? Elas construíram um sonho, elas construíram um ideal e um objetivo, e elas estão fazendo todo o possível, todo o esforço, e estão empreendendo aconteça, né, e dê resultado que elas buscam. E aí traz um pouco do que a Grazi falou lá no início, da gente trabalhar com um sentido, né? A gente constrói as coisas, tem um objetivo, que aquilo vai nutrir a gente de alguma forma. Então, você está ligado 24/7, você está o tempo todo ligado, conectado, não tem a ver com você estar só focado em trabalho, mas tem a ver com você estar construindo a sua vida, né? Então, as coisas, elas meio que se fundem ali. E aí é aquela dicotomia, não tem a separação do espaço trabalho, vida pessoal, é um conjunto, né? E você vai navegando entre as duas coisas de uma forma muito, muito natural. Então, aquele ponto que você trouxe também da diferença do empresário e do empreendedor tá aí também, né? O empresário, ele também é aquele cara que ele fecha a lojinha, ele bota a chave no bolso, ele só vai pegar ela de novo na segunda-feira. Da mesma forma que o funcionário que bate o crachá na sexta-feira e só vai repensar na segunda. A atitude empreendedora, e aí ela serve para os dois canais, eu estou conectado com aquilo que está me nutrindo de alguma forma o tempo todo. Não quer dizer que eu estou trabalhando, mas quer dizer que eu estou pensando, eu estou vivendo, eu estou respirando isso, porque isso está me nutrindo também de alguma forma. Então, eu vejo muito isso, essa questão da diferença da atitude empreendedora, é porque você também se nutre dela, né? Você também se alimenta dela. Mas olha, Ricardo, totalmente alinhado com essa sua colocação, e até digo que no empreendedorismo e na sua atitude empreendedora, digamos assim, você é quase o alimento de si mesmo. Esse nutriente principal é você mesmo, né? É você verdadeiramente... É você olhar para dentro de si mesmo e tentar encontrar dentro de si mesmo onde estão as possibilidades para te manter aquecido, para te manter energizado, para te manter inspirado, para te manter criativo, para te manter com capacidade de superação. Então, você tem que verdadeiramente se permitir a ser você mesmo a sua fonte de energia. Aí, uma vez que isso fique claro ou fique cristalizado, mais uma vez voltamos ao ponto muito bem construído por vocês. A atitude empreendedora pode estar em qualquer posição, em qualquer atitude, em qualquer empresa, em qualquer segmento, em qualquer atividade, seja você ou não dono do seu próprio negócio. Esse é o ponto absolutamente fundamental e talvez mais preciso que precisa ser construído na nossa cabeça. Eu tenho muitos e muitos exemplos de pessoas e amigos, pessoas próximas ou não, que tomaram a decisão de sair do mundo corporativo para empreender pelo sonho do empreendedorismo, mas sem ausência da atitude de empreendedor, e voltou para o mundo corporativo porque precisava daquele grau de conforto, ou pelo menos de não lidar com tantas incertezas e talvez também não se colocar tanto nesse protagonismo de se autoabastecer. E da mesma forma que eu conheço uma série de pessoas que saíram do corporativo e se tornaram empreendedores absolutamente extraordinários, em todos os sentidos, mas também conheço uma série de pessoas que se tornaram, que estão no mundo corporativo e que são absolutamente brilhantes na construção que eles fizeram de uma trajetória e de um legado profissional dentro de empresas, né, trabalhando ali em funções, e que é o caso de nós três aqui, né? Nós tivemos o nosso tempo corporativo, que foi um tempo corporativo de construção, de legado, né? Cada um de nós aqui teve uma exposição profissional dentro de um ambiente corporativo evolutivo, continuamente. Eu lembro que eu tinha 20 anos de idade, basicamente, que eu infernizava a vida de um diretor meu no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, da estrutura da EDS, por uma posição internacional que eu queria ocupar, que precisava ter no mínimo 26 anos de idade. Eu tinha 20. Precisava trabalhar 6 anos na área de vendas, eu não tinha nunca trabalhado na porra da área de vendas, que precisava ter feito um curso de inteligência na época de sistemas, a EDS era uma empresa de tecnologia, e eu falava que eu não ia fazer aquilo porque a minha cabeça não era pautada para matemática, pela lógica sistêmica. Então ele olhava para mim e falava: porra, Ferreirinha,
Ele falava exatamente isso, tá? Um diretor super culto, um cara ultra mega culto, paulista, que trabalhava no Rio de Janeiro. Naquela época a gente achava que o paulista ele era quase um ser evoluído, né? O carioca lá de São Gonçalo, a gente achava que o paulista era um ser evoluído. Ele falava exatamente assim, Grazi. Ele falava para mim assim: "Ô, Ferinha, cara, você não tem currículo, a escola não é, você não tem uma faculdade, uma escola assim de tanto prestígio. Não há por que você se candidatar a uma vaga como essa e você não tem os pré-requisitos." Bem, essa história é muito longa, um dia talvez a gente faça uma outra live para eu contar atualmente essa história. Em determinado momento eu tive uma aprovação X, porque acontece uma série de situações. E quando eu participei dessa concorrência a essa vaga internacional, eu fui o primeiro latino-americano aí para a IDS, trabalhando lá, eu tinha 23 anos de idade. Eu lembro que a primeira entrevista, a diretora global me perguntava, Virgil Giles, que depois se tornou uma grande amiga, ela falava, Carlos, né? Porque nunca eles diziam falar Ferreirinha, né? Não consegue falar Ferreirinha lá fora. Então ele falava, Carlos, mas você não tem nenhum pré-requisito. E eu não tinha mesmo, tá? Nenhum pré-requisito. E eu falava, foram 18 entrevistas em inglês. E eu falava assim para a Virgil, ela e uma série de outras pessoas. Eu falava, Virgil, mas por que vocês precisam me enquadrar no raio dessas caixinhas que eu tenho que ter esses pré-requisitos? Por que vocês não analisam as minhas habilidades, as minhas possibilidades? E se eu tenho ou não tenho perfil para ocupar essa vaga, mesmo que eu não tenha o raio dos 26 anos, que eu não tenha isso tudo? Bem, o final dessa história, eu fui selecionado, eu olho para... E também foi um período assim, Ricardo, foi um período que eu fiz o meu mapa astral, que eu tomei tudo quanto é tipo de floral, que eu joguei tarô, porque era um grau de ansiedade gigante, né? 20 e poucos anos, imagina. Eu falei, meu Deus do céu, né? O mundo está se abrindo. Eu olho para trás e falo que o que me fez ser selecionado não foram exatamente os perfis que eu tinha para botar na caixinha. Era a minha atitude de explorador, era a minha atitude de quebrar essas regras. A mesma coisa, Grazi e Ricardo, na Louis Vuitton. Eu falo, porra, gente, eu vim de São Gonçalo, cacete. Segundo município mais pobre do Rio de Janeiro, o segundo município mais pobre do Rio, o segundo maior município do Rio de Janeiro. Não tinha nem shopping center em São Gonçalo, gente. São Gonçalo é uma das poucas cidades brasileiras e do Rio de Janeiro que andam para trás, é um drama descomunal. Porra, eu assumi a presidência da Louis Vuitton aos 30 anos de idade, até hoje. Um executivo mais jovem do grupo LVMH em posição, e eu já saí há 20 anos, hein? Em posição. Mas, cara, eu olho para isso e falo, porra, eu não tô... Gente, eu não sabia nem o que era champanhe, eu não sabia nem falar Louis Vuitton, gente, não tinha nenhuma vergonha de dizer isso não. Eu falava, que porra de Vuitton é essa? Eu não tinha a mínima noção, não era nem Louis Vuitton que eu falava. Era uma outra forma até aprender a falar isso. Eles não buscavam um indivíduo que tinha... isso foi bárbaro. A seleção da Vuitton, eles buscavam um executivo na América do Sul eu não tinha estrutura, eu não tinha nenhuma estrutura social, familiar, nada disso. Eles buscavam um executivo que tinha uma atitude empreendedora, na época não se falava dessa, mas que tivesse uma postura de liderança que pudesse fazer com que a Vuitton expandisse naquele momento o X de mercado. Eu olho para trás e falo, porra, cara, não foi porque eu sabia beber champanhe, eu não sabia beber champanhe, gente, eu não tinha... Tinha um jornalista, Ricardo, em São Paulo, não precisa falar o nome dele, de uma coluna social, que ele falava, com esse nome, ele escrevia dessa forma, gente, eu não estou exagerando, pode fazer, pode botar Google aí, que ele falava, com esse sobrenome Ferreirinha, não há por que dirigir uma empresa francesa. Aí ele botava pontinhos e ele dizia, tinha que estar vendendo coxinha. Aí eu olhava para isso e falava, porra, cara, que coisa mais louca. As mesmas assessorias de imprensa, né, da Vuitton queriam processar. Eu falava, cara, esquece isso, não vai processar nada. Porque o que me colocou naquela posição não eram as minhas conexões familiares, sociais, por causa do luxo. Eu nunca tive isso, né? Minha família continua lá em São Gonçalo, etc. Era a minha possibilidade de enfrentar os leões, porque eu participei de uma seleção com 14 entrevistas na França, aonde eu não falava francês naquela época, e era você enfrentar os leões, era mostrar que era capaz verdadeiramente de fazer acontecer, e sozinho, porque quando eu assumi a Vuitton, ou quando eu entrei como diretor regional da Vuitton, cara, o Grazi, vocês sabem disso, vocês trabalharam em empresas corporativas, mas quando eu olho para trás, há quase 30 anos atrás, eles não atendiam nem a porra do telefone, gente.
Com Eu era um certeza. indivíduo sozinho. Eu não tenho vergonha de dizer que eu me vi muitas das vezes no Hotel Alvear e na Argentina chorando, porque eu chorava mesmo sozinho. Eu falava, cara, que coisa mais louca, esse povo me contratou e nem fala comigo, nem fala comigo. Então, se eu não acordasse todos os dias para entender que aquilo estava na minha mão e que eu precisava vencer aqueles leões, se eu não tivesse essa automotivação, essa autoprovocação, essa autoinquietação, cara, eu jamais ia dar um passo, porque o povo não atendia nem o meu telefone. Você imagina, ô Ricardo, eu ia para reuniões corporativas da LVMH, apesar que é a mesma coisa da MCF nesses últimos 20 anos, mas eu ia para reuniões corporativas e eles mandavam, eram reuniões corporativas com os diretores regionais. Aí o vice-presidente mundial que pediu a minha cabeça 2 vezes, eu tenho até hoje as cartas de pedido de demissão que ele fez, que ele queria para mim, ele falava que eu era um soldadinho de chumbo, porque eu ia para a guerra. Toda hora que eu ia para a França, parecia que eu ia armado para vencer a guerra. E eu falava, porra, Jean-Marc, é exatamente isso, porque a reunião acontecia, Graça, e ele falava assim, o cara da Singapura vai falar, da Austrália, não sei lá. E eles fingiam que eu estava na reunião. Aí terminava a reunião, falava, ô Jean-Marc, desculpa, mas vocês esqueceram. Eu tenho que falar de Colômbia, de Peru, de México, de Brasil. Há 30 anos atrás. Cara, eu vou falar uma coisa, ninguém estava nem aí para essa região. Então, se você não enfrenta isso, agora isso não mudou, gente, 20 anos depois, quando eu dou de cara que eu não tenho acesso a crédito, que eu tenho uma série de dívidas para honrar. Hoje mesmo eu falei com um amigo profissional que eu falei, cara, eu tenho que trabalhar 3 vezes mais porque eu tenho que pagar a conta, porque eu tenho que honrar o crédito no banco, não tem ninguém que vai me introjetar esse dinheiro, não tem investidor atrás de mim, etc. Agora, não é diferente do que eu enfrentei lá atrás com as negativas que eu tinha das corporações que eu trabalhava. Então, essa atitude, ou você decide ter, não é que você tem, Grazi, você decide ter. Decide ter. Você decide ter. É uma escolha. A gente, sendo empreendedor, tendo atitude empreendedora, é uma escolha. E uma escolha. E eu vejo as pessoas falando, mas tem que sair da zona de conforto. Sim, a gente às vezes sai da zona de conforto, mas se você quer sair da zona de conforto, empreender e estar numa atitude empreendedora, é estar totalmente fora da zona de conforto todo dia. Então é uma loucura. É, exatamente. Isso que você ouviu, eu ouvi também quando eu estava saindo da Cinemark. E estava indo para... Ainda não estava entrando na Sephora e uma Headhunter, que também não vale a pena falar o nome agora, mas são dessas que a gente grava, da mesma forma que você gravou, olhou para o meu currículo, que tinha lojas Renner, Claro, e falou assim, olha, eu sou uma Headhunter que trabalha no mundo do luxo, você vem de Salvador, está aqui em São Paulo, bom... Eu te aconselho a procurar, assim, coisas ligadas a Casas Bahia, Magazine Luiza. Tipo, são empresas que eu admiro e que cresceram. Claro, mas uma história hoje. Mas o que ela queria ser dono delas. Desculpa, não é você que determina onde você vai trabalhar, né? Eu tô te dizendo que o seu perfil não é para isso. Gente, passaram-se 6 meses, estava eu dentro da Sephora, em 8 anos eu tive 5 promoções e fui destacada para ser CEO em Portugal. Então, exatamente eu isso. sempre me lembro desta criatura. E aí eu digo que, mais do que nunca, acho que coragem de empreender e coragem para a gente levantar todo dia de manhã e maior atitude empreendedora é quando você toma as rédeas da sua vida e decide o que você quer para você, sem deixar que o outro te imponha, porque você... Mas se você segue o que você acredita, está empoderado ali... com força e querendo mesmo aquilo, porque tem que querer muito, né? A gente, outro dia, eu estava falando de transição de carreira e também de promoções, né? Como é que a gente faz para ter uma promoção? E as pessoas também têm a coisa de que você é promovido para ganhar mais. E esquece que naquela promoção vem um pacote de coisas juntas, que é mais responsabilidade, mais visibilidade, mais cobrança. Então, o empreender e ter atitude empreendedora é tudo muito bonito quando a gente fala, mas ele tem um conjunto de coisas, vem um conjunto de coisas juntas e você tem que estar disposto a pagar o preço. Isso aí. É exatamente isso. Eu acho que tem um ponto também aí, Grazi, pegando esse gancho, que é a questão como a gente lida com ele e como que a gente lida com o fracasso. Porque também a história de empreendedor, que a Ferreirinha trouxe, é muito determinação, a gente se colocar, a gente correr atrás, mas nem sempre a gente acerta, né? Às vezes a gente erra, a gente falha, as coisas demoram. E às vezes eu tenho uma percepção, né? Você pegar aquelas
20% das empresas que fecharam no primeiro ano. Muitas delas não falharam, muitas delas desistiram, né, de seguir e continuar empreendendo, né? E como você lida com esses erros, como você lida com essas falhas, como você tem essa resiliência, essa força, né, que o Ferreirinha falou bastante aqui, da gente tirar de dentro para recomeçar, para se recolocar, para replanejar, também é essencial para você ter uma jornada empreendedora, seja no mercado corporativo ali como funcionário na tua carreira, seja empreendendo, tendo um próprio Exatamente isso. negócio, né? O que a gente faz, né, com o que acontece, com os obstáculos que vão surgindo no caminho. Eu acho que contornar isso e usar esse obstáculo mais como um trampolim, como escada, do que como algo que te puxa para trás, também é uma competência-chave que faz parte ali dessa atitude empreendedora, né? Então, e talvez, Ricardo, adicionando aí, talvez a vida empresarial, a vida da liderança, a vida da gestão, a vida do empreendedor, ela é uma vida muito solitária, sabe? De tomadas de decisões. Porque, de uma forma geral, muitas das vezes, todos nós, empreendedores ou empresários ou gestores, e muitas das vezes o outro lado, espera uma projeção de super-heróis. Então, você precisa diariamente ser quase aquele oráculo da tomada de decisão, o oráculo do acerto, o oráculo de qual o caminho que vai seguir. E talvez talvez um dos exercícios que eu tento me manter continuamente, que não é fácil, que não é simples, que é muito difícil, é você se permitir verdadeiramente a vulnerabilidade, de você verdadeiramente se permitir que você não é um super-herói, que você precisa do outro, você precisa do seu time, você precisa... não é se mostrar frágil, existe uma confusão entre vulnerabilidade com fragilidade. Sim. Vulnerabilidade, você está disponível a perceber que você não pode sozinho, que você precisa do outro. Então, eu tenho talvez uma inquietação contínua de me manter disponível para troca com o outro, mesmo que muitas das vezes ela não seja tão aberta, mas que estrategicamente o que eu estou buscando é exatamente esse apoio que você precisa desse dia a dia. Tem que tirar essa percepção do não fracasso, do não erro, do não acerto. Eu digo muitas das vezes, Ricardo e Grazi, que existem muitas empresas pequenas, médias, grandes, mas principalmente o microempresário, faço muitos trabalhos com microempresários, muitos trabalhos com empreendedores autônomos, pequenas e médias empresas. Eu falo muitas das vezes que muitas das vezes quando essas empresas deixam de existir, não é ausência da atitude de empreendedora, não é ausência de gestão. Muitas das vezes é porque não tem por que ser mesmo, sabe? Muitas das vezes há ali uma verdadeira ausência de oportunidade, há uma verdadeira ausência de possibilidade. E quando você joga isso no empreendedorismo, enquanto empresário, e você trouxe isso, Ricardo, esses elementos meio chavões, quase meio babacas de mercado, que é persistência, resiliência, persistência, resiliência, persistência, resiliência, insistência, 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 e que muitas das vezes a gente confunde insistência com burrice. Não é burrice, é insistência mesmo, insiste, insiste, insiste. Esses chavões, às vezes, quase meio demagogos, babá, cara, mas não é não, sabia? Isso é uma disciplina, é um exercício contínuo de insistir, de persistir, de resistir. É um trabalho de resistência, sabe, Grazi? É um trabalho de resistência. Você precisa ser resistência, é uma maratona muito grande que você muitas das vezes queima a largada, aí chega lá na frente e fala, porra, por que eu não corri isso de forma apropriada, né? Queimei a largada. Mas isso não quer dizer que você talvez não consiga continuar correndo nessa maratona, vai ter que aumentar o esforço um pouco mais à frente, reduzir um pouco, e muitas das vezes é uma maratona de bastão, você tem que entregar o bastão para alguém, outro vai correndo na sua frente. Então é um exercício contínuo de insistência, resistência, persistência, resiliência, tudo que falar com ência aí, sabe?
Teve um ponto interessante que você trouxe, Ferreirinha. A gente falou bastante da questão do protagonismo, de assumir, e do empreendedorismo ter um quê de solitário ali. Você assume o risco, você está ali por si Muito, só. Mas você trouxe uma muito questão mesmo. interessante, que é a questão da participação e do apoio que a gente pode encontrar nas outras pessoas, e a gente não tentar assumir o papel de lá e ter que querer fazer tudo É, sozinho. E querer é isso saber aí. tudo, e querer ir atrás de tudo. E criar essa rede em torno, seja através de mentores, seja através de Isso aí. apoio, seja através de parcerias, seja através de uma equipe, é super importante, né? A gente não querer assumir esse papel solitário de herói, de querer fazer tudo sozinho por sua conta, né? Mas buscar ali o apoio das pessoas, as referências, É. e a gente não sabe tudo, né? E quando a gente Não, e você assume isso, sabe, e traz outro ponto da vulnerabilidade, a gente assumir que a gente não sabe tudo, é a olha, melhor, né? olha, Ricardo e Grazi, eu vou dizer para vocês que desde o ano passado, nesse impacto brutal aí, né, da pandemia, talvez a minha principal autorreflexão e para o meu time, para a minha base de clientes e para nos diversos momentos de voz pública como essa daqui, eu digo, cara, não importa de que forma você se mantém inspirado, mas você precisa se manter inspirado. A inspiração é o combustível da nossa possibilidade de seguir. Então, se é música, se é livro, se é sentar com amigos, se é viajar, se é ficar no carro sozinho. Eu agora estou vindo de um road trip, 30 dias, decidi fazer toda a minha agenda dirigindo. Então, fiquei 30 dias vindo para diversas regiões do Brasil no carro, e aquilo dali foi um combustível importante para mim. Eu tenho tentado, tanto nos meus projetos e tanto com a minha própria equipe, comigo mesmo, não importa o que você faça, cara, se mantenha inspirado. Se é para ouvir música, se é para tomar banho, se é para viajar, se mantenha inspirado. E se a inspiração vem do outro, daquele que de alguma forma consegue te inspirar, inspiração é absolutamente fundamental. E quando você diz, Ricardo, que a gente não sabe tudo, você sabe, Grazi, que eu digo que aprender é uma liberdade individual. Você pode estar conectado, você pode estar lendo, pode ser as informações mais do cacete, mais fodas que estejam disponíveis para você, os cursos mais incríveis, mas você só aprende se você se permite verdadeiramente a quebrar as suas resistências, a revisitar as suas verdades, a revisitar os seus valores, as suas crenças, as suas certezas absolutas. Esse exercício do aprendizado é um exercício que tem menos a ver com o outro e muito mais a ver com você. Quando a gente quebra verdadeiramente e força, empreender é você diariamente revisitar as suas certezas. Isso não tem a ver com segurança e confiança. Tem a ver de você revisitar as suas certezas, porque é você lidar com incerteza o tempo inteiro. Então você precisa se colocar numa posição de sugar aquilo que de alguma forma está disponível para você. Aprender é uma liberdade individual. Pode ser o melhor orador, pode ser a melhor live que nós estamos fazendo aqui, mas não quer dizer nada se a gente não driblar a dispersão, não driblar a resistência, não driblar a possibilidade de se entregar verdadeiramente ao aprendizado, cara, a gente não dá um passo. E reaprender, né? Porque essa coisa de aprender e aprender vai se retroalimentando. Isso aí. Imagina isso aí. quando a gente chega 2019, pandemia e essa loucura toda que está todo mundo vivendo no mundo inteiro. Isso aí. E você descobre que tudo que você sabia até agora te trouxe até aqui, mas de agora em diante esquece. Fecham todas as lojas, você não era digital, você vai ter que ser. Corre de um lado, corre para o outro. Como é que faz para colocar cliente? Nossa, as tendências mudaram. Todas as empresas que pesquisavam tendências... Todas, literalmente todas. Mudou tudo. Todas, literalmente todas. Você imagina você não ter a capacidade e a humildade de aprender a desaprender e reaprender, né? E começar de novo, porque é o grande, para mim é a grande lição dessa live, Fê, você ter falado disso, da coisa da gente se manter alerta, inspirado, atento, né? Buscando inspiração, estando alerta às coisas que estão acontecendo no nosso mundo, para se permitir reaprender. Olha, Grazi, você falou um termo aí, e guardado aqui, né, cada um nas suas manifestações, vou usar isso daqui apenas como uma figura de aprendizado. Existe um versículo
Bíblia, tudo isso, que diz o seguinte, desde moleque isso mexeu muito comigo, assim. E quem não tiver qualquer relação com religião, gente, usa como se fosse uma passagem de um livro, que diz assim, vigiai e orai, esteja alerta. E eu tento o tempo inteiro estar muito ligado nisso, sabe? Vigiar e orar, porque você pode ser surpreendido a qualquer momento. Esteja alerta, porque a qualquer momento você pode verdadeiramente ser surpreendido. Você usou aí da questão do reaprender. Há muitos anos eu fui impactado por Silvio Meira, um super nome brasileiro, pernambucano, nordestino, líder do Polo Digital de Pernambuco, que numa conversa comigo ele disse, Ferreirinha, a gente precisa verdadeiramente aprender a desaprender. Não se trata apenas de aprender, a gente precisa aprender a deletar conhecimento, que não serve para porra nenhuma, que está ocupando espaço, que não está te permitindo a você absorver alguma coisa diferente. Né, para poder encher outro líquido. É exatamente isso. Ou pendrive, né, o disco cheio. E uma última coisa que eu queria colocar, além dessa questão de reaprender, que eu acho super importante, a gente já está aqui estourando o tempo da live, como é que a gente preserva as relações? Porque se existe uma coisa, e ela realmente existe nesse momento, é memória de crise. Se vocês forem olhar as crises econômicas que a gente passou no Brasil, a crise econômica que teve em Portugal, todo mundo tem memória do que aconteceu nesse momento. E guardem isso. A gente vai ter memórias desses 2 anos e meio, dessa loucura toda que a gente está passando. E o que é que vai importar? Vai importar como você tratou seus funcionários, como você tratou seus parceiros, como você foi tratado pelo seu chefe, como você tratou o seu chefe, como que você trata os fornecedores, como é que você ajuda e contribui com o outro, com a sua comunidade. E por que eu estou falando isso agora, além da questão do reaprender? Porque se você não aprendeu isso, aprenda agora. Que a relação é importante. Relação é importante, né? E cuidar das relações, cuidar dessa parte humana é uma sensibilidade gigante das pessoas que têm essa questão de atitude empreendedora, porque te permite ouvir e aprender com o outro. Te permite ser humilde para entender que você talvez não saiba tanto quanto você acha que saiba. Exatamente isso. E que alguém pode te contribuir com você ali na frente, colocar mais uma coisinha, e de repente você vai fazer um turnaround e vai pensar, meu Deus, eu pensei que era isso, mas não era isso. Olha, o Fê me deu uma chacoalhada e a coisa mudou. Então, se permitam estar em contato com as pessoas, observem, tenham um olhar atento e cuidem das relações, porque a memória da crise, ela nunca falha. Vocês vão ter, e nesse momento, tanto empresas quanto pessoas, como se posicionaram, enfim, isso vai vir à tona. Então, essa é uma É isso aí, Grazi. Olha, eu vou te dizer que é um jeito meio a lá Ferreirinha de ser, que, porra, chega a ser irritante para mim, desconfortável, que a gente precisou de um raio, de um vírus para perceber que a gente tem que cuidar do outro e cuidar das pessoas. Que inferno, gente. Você não precisa de vírus para isso. Isso é falta de vergonha na cara, sabe? Isso é falta isso é constrangedor. A relação do outro, o outro é a fonte da nossa existência, gente. Nós não viemos para essa vida por sermos seres ermitões, sozinhos, etc. Não, cara, o outro está diante de você. Então, cuidar do outro é quase uma questão de decência humana. E se você não fez até agora, não é por causa do vírus, não. Você tem que fazer isso como determinação de vida. Eu ouvi uma frase recentemente num curso que eu estava fazendo que dizia o seguinte, que a vida acontece nas relações. Né? Isso aí. Seja na relação com a gente mesmo, seja na relação com o outro, seja na relação com o ambiente. Mas a vida, ela se faz e ela surge nas relações. Fantástico. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente falou na live toda com relação à questão do empreendedorismo também. Que tem a ver com como a gente se relaciona com a gente, com o outro, com os nossos sonhos e como que a gente coloca isso na prática. Vou pegar só carona no seu comentário final, Ricardo, que eu gostei muito desse comentário que você falou aí do outro. E eu costumo dizer que, na verdade, o outro é responsável por quem eu sou. É isso que você falou das relações. E talvez aqui a minha última deixa, aqui veio na minha cabeça agora, estimulado por vocês, na década de 90, se não me engano, final de 80 para 90, tinha um sociólogo brasileiro chamado Betinho, irmão do Enfio, um dos grandes aí cartunistas brasileiros, que era hemofílico, tinha contraído AIDS e na época, né, que surgiu tudo isso, acabou falecendo. E Betinho
fez uma citação na época que, na verdade, ela me marcou, é quase uma tatuagem na minha existência, assim, quando ele dizia assim: aquilo que nós somos é um presente da vida, aquilo que nós nos tornamos é a nossa retribuição. Uau! Então, o nosso esforço talvez deveria ser a gente retribuir aquilo que naturalmente a gente tem, né? Você, Ferreirinha, é um poço de histórias e de conteúdo aí que tem muita coisa para compartilhar com a gente. Queria te agradecer esse momento que você passou aqui com a gente, compartilhando suas histórias, seu ponto de vista e seu conhecimento. Obrigado. A todos vocês que estiveram aqui. Um beijo grande. Excelente. A live vai obrigado, pessoal. Ricardo. Boa noite e até a próxima. Obrigado.